Olha, enquanto somos jovens, é bem difícil nos preocuparmos com a hidratação e proteção da nossa pele, principalmente a do nosso rosto. Só que chega uma certa fase da vida que a gente começa a prestar um pouquinho mais de atenção na nossa pele. Só que na maioria das vezes, o estrago já está feito. E para reverter o quadro, não bastam os cremes. É preciso se submeter a tratamentos longos e às vezes até um pouquinho doloridos. Então, mudar a cultura do cuidar da pele é algo que só depende, da gente. Para falar um pouquinho mais desse assunto, eu já estou aqui com a doutora Catiúcia do Rosário, que é dermatologista. Como sempre, uma honra recebê-la. Seja bem-vinda sempre aqui ao nosso programa, Obrigada, doutora. Suza. Manchas de pele, elas vêm o quê? Do sol, hormônios? Quais são as principais causas? Depende do tipo de mancha. O sol, ele é muito importante. Então, normalmente, a pessoa começa a ter exposição solar quando criança e depois dos 25, 30, 40 anos, as primeiras manchas aparecem. Os hormônios também influenciam e o uso de alguns medicamentos também podem influenciar. Agora, principalmente essas de sol, qual é, digamos assim, se a gente pudesse dar meio que uma orientação, como é que é a fisionomia delas? Assim, 70 a 80% do sol que a gente tem exposição é na época de criança, até os 18 anos, criança e adolescência, tá? Então, o primeiro passo é se proteger do sol nessa época. Elas começam a aparecer por volta dos 20, 25 anos. Manchas de cor marrom clara, sem alteração de superfície, né? Então, você passa a mão e não sente nenhuma pele áspera, nenhuma ferida. São manchas com uma tonalidade mais clara, não tão escuras, não tão pretas, e uniformes, da mesma coloração. É um efeito cumulativo, doutora? Digamos assim, a pessoa pega sol ali desde novinha, desde novinho, e depois aparece, digamos assim, ela pegou sol dos 18 até os 30 anos. Depois não pegou mais sol justamente por medo, só que mesmo assim aparecem as manchas. Pode ser por esse efeito cumulativo? É por esse efeito cumulativo. Então, muitas vezes a gente começa a se proteger, se cuidar depois dos 30. Quando a preocupação aumenta e a gente não consegue mais reverter esse efeito. Claro que sempre ajuda. Então, cuidar independente da idade sempre vai ajudar. Mas as manchas mesmo assim podem aparecer. Assim, gente, se você aí de casa tiver alguma dúvida sobre manchas de pele, qualquer dúvida relacionada a este assunto, manchas de pele, pode ligar para cá, tá? O nosso telefone é o 3340-0070, 3340-0070. Agora, doutora, quando essas manchas podem ser um câncer de pele? Quando elas apresentam um aspecto diferente. Qual é esse aspecto? Irregulares, então não são manchas redondas ou manchas como melasma que pega a região da bochecha ou da testa, são manchas localizadas com uma coloração irregular, uma parte vermelha, outra parte marrom, outra parte preta, manchas que surgem muito rápido, que a pessoa sabe que não tinha e de repente elas começaram a aparecer rapidamente, com dor, sangramento, coceira. Até se o pessoal de casa quiser saber um pouquinho mais, para caracterizar um pouquinho mais isso que a gente está falando, a gente tem umas fotos, vamos exibir agora as fotos, aí a doutora já pode ir comentando em cima delas. Essa aí seria o quê? Uma mancha, não se caracteriza como um câncer de pele? Não, essa é um melasma, que é uma mancha muito comum, que é a mancha da gestação. E não é daí? só a gestação que desencadeia, mas ela tem uma origem genética, então a pessoa tem que ter uma tendência a ter a mancha e a parte hormonal influencia bastante. Então quando a pessoa tem mancha é porque tem uma origem genética? Tem uma tendência genética. Se a mãe tem, se a avó tem ou a bisavó teve, pode ser que a pessoa tenha. Vai ter uma chance maior, com certeza, de ter. Essa é uma das manchas mais comuns e incomoda muitas mulheres. Não tem nenhum risco de câncer de pele, mas ela escurece muito fácil agora no verão e o aspecto estético incomoda bastante. Digamos assim, a pessoa pode até ter tratado, mas o fato de se expor ao sol, inclusive com filtro solar, pode voltar a aparecer mais evidentemente a mancha. Com facilidade. O protetor solar, ele não protege 100%. Então, sempre que tiver exposição solar, esse tipo de mancha vai escurecer. Tá, e as luzes artificiais também podem escurecer esse tipo de mancha, doutora? Só nos casos das pessoas que têm uma exposição muito frequente pelo trabalho. O computador não escurece, que é uma dúvida importante. São mais essas lâmpadas fluorescentes, mas a exposição precisa ser grande, diária, por um período longo.
Perfeito. Doutora, mais uma foto também é melasma? Esse também é melasma, um melasma um pouco mais escuro. Então, assim, o melasma, a coloração dele depende da profundidade. Esse melasma, ele tá mais escuro, então ele é um melasma mais profundo, um pouco mais difícil de ser tratado. Mais profundo, atingiu outras camadas de pele. Se a pessoa for deixando a mancha, aquela primeira que a gente mostrou, ela pode chegar a esse ponto? Pode chegar a esse ponto. Mais uma foto de melasma, tá aí. Esse é um outro melasma, um melasma mais difuso, então ele está espalhado tanto na região próxima da boca, bochecha. Sim. Esse tipo de mancha também é comum em pessoas que fazem tratamento hormonal para engravidar ou por causa de cistos de ovário, que daí com a ingestão dos hormônios acaba aumentando o número de manchas. O anticoncepcional pode provocar mancha? Alguns podem. Isso é uma dúvida muito frequente. Não tem como afirmar que o anticoncepcional vai te causar mancha, mas ele pode ser um fator para favorecer, junto com a exposição solar. Ótimo. Doutora, a gente já tem ligação. Alô, quem fala? É Dulce. Oi, Dulce. Seja bem-vinda. Tudo jóia. Você fala de onde, Dulce? Eu falo aqui da Velha Central. Perfeito. Dulce, qual a sua dúvida? A minha dúvida, eu gostaria de perguntar para a doutora se existe alguma relação com o melanoma e o sol. E se o melanoma pode ser benigno e maligno ou é só maligno? E aí, doutora? Melanoma é um tipo de câncer de pele. É o câncer de pele mais perigoso, ele é só maligno. O que nós temos são outros tipos de lesões de pele que são benignas. Então, o que acontece com o melanoma? Ele é o câncer da pinta preta. Então, a pessoa nasce com aquelas pintas que são os nevos. Os sinaizinhos de beleza que se chamam. Isso mesmo. Então, se faz um acompanhamento desses sinais e quando eles vão apresentando alterações, esses sinais são retirados. Então, a gente retira os sinais antes deles originarem um melanoma. Mas o melanoma pode surgir também numa pele normal, uma pele que não tinha um sinal ali no local e ele aparece. Tem relação, sim, com o sol. Então, o melanoma tem uma origem também genética, pelos sinais que a pessoa já tem. Por trauma, às vezes tem um sinal que fica machucando e com isso acaba desencadeando. E pela questão da exposição solar também. Aí pode desencadear o câncer. Isso, é o câncer de pele de maior risco, é o câncer de pele que precisa ser prevenido, porque ele causa metástase quando ele vai para outros órgãos. Então, se ele for retirado precocemente, a pessoa obtém cura. Então, se retira e tem a cura. Mas são aqueles sinaizinhos mais proeminentes, né, doutora? Aqueles que não tem elevação nenhuma, não tem que se preocupar, ou sim? Nem sempre. Ah, é? Quando o melanoma começa, às vezes ele não é proeminente, é só uma mancha escura e o aspecto dele é diferente, ele é feio. A pessoa olha e percebe que tem alguma coisa estranha. Então, a recomendação é sempre procurar auxílio médico. Mesmo que seja uma lesão benigna, melhor é você receber um diagnóstico bom do que deixar uma alteração de câncer de pele ficar ali por muito tempo. Notou alguma alteraçãozinha, quanto antes procurar auxílio médico, claro, melhor. Daqui a pouquinho a gente continua mostrando as fotos, só antes mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, é Zenita? Zenita, seja bem-vinda. Você fala de onde, Zenita? De Blumenau, bairro Ponte Salto. Legal. Qual é a sua dúvida, Zenita? Sim, eu tenho melasma, né? E eu fui na dermatologista e ela fez luz pulsada. E só que aí agravou mais ainda a mancha. E aí eu queria saber se hoje em dia eu já fiz outro tratamento, tudo para tirar e não consegui. Eu queria saber se existe medicamento novo que tira essas manchas. Legal. A Zenita tem um melasma que a gente citou antes, então, para quem não lembra, são aquelas manchas principalmente causadas pelo sol, né, doutora? Que não tem nada a ver com câncer de pele, só que incomodam esteticamente. Ela fez a luz pulsada, que é um tipo de laser, doutora? Isso. E aí, o caso dela? O melasma, ele não é uma mancha fácil de se tratar. Tem boas opções, existem clareadores para usar em casa, mas é um tratamento longo. Então tem a opção da luz pulsada, tem a opção do peeling, tem tratamentos que ela pode estar usando só de uso noturno. Ele vai clareando, mas é aos poucos. O principal cuidado com o melasma é a proteção solar. Então, protetor solar 4 vezes ao dia. Se a pessoa tiver exposição solar para se bronzear, mesmo protegendo o rosto, a mancha vai escurecer. Então, o melasma escurece com muita facilidade, por isso que o tratamento é difícil, tá? E não pode ser realizado nenhum tratamento muito agressivo, que irrite muito a pele, porque é uma mancha sensível. Então, ao invés de clarear, ela acaba escurecendo. No caso, o laser não seria indicado, então, doutora? Em alguns casos, o laser é indicado. Então, teria que avaliar o caso dela. A luz pulsada
retirada é uma opção de tratamento. E o melasma escurece muitas vezes sem relação com o laser. Ele ia escurecer talvez de qualquer maneira, tá? Que ele escurece com muita facilidade. Olha só. Então, os pacientes com melasma, o que eu oriento, assim, muita persistência, manter o acompanhamento médico. A mancha realmente não é fácil para tratar, mas tem opção, tem como melhorar bastante, mas depende muito da disciplina e desse acompanhamento que o paciente faz. Eliminar por completo não tem como? Até pode chegar, mas cada pessoa responde de uma maneira diferente. Então, é uma das manchas mais difíceis de serem retiradas. E normalmente esse tipo de paciente consulta com o médico, consulta com o outro. O importante é manter a disciplina e manter os tratamentos para conseguir um resultado. Isso é muito importante. Vamos continuar mostrando as fotos que a gente mostrou ali justamente de melasma. Tá aí, esse é um outro tipo também? Esse é um outro tipo de mancha que também é comum, aparece mais depois de uma idade, assim, dos 25, 30, não é uma mancha de criança. Isso tá? é do sol? É do sol, é a melanose solar e essa mancha sai muito bem com laser. Muitas essa vezes dá com laser, com laser muito bem, muitas vezes remove totalmente. Legal. Mais um exemplo aí de foto? Esse é um câncer de pele. Então você percebe que é um sinal diferente. A pessoa tem que ter uma pintinha para desencadear o câncer de pele? Não, às vezes ele começa pequeno, mas já começa como um câncer de pele. Essa mancha está grande, ela deve ter mais ou menos o tamanho de uma moeda de R$1, tá? Mas quando ela começou, ela deveria ser um pontinho do tamanho de um grão de arroz, bem pequenininho, e essa pessoa manteve a mancha por muitos anos e chegou desse tamanho. Naquele ponto mais escuro, provavelmente a profundidade dela já é bem grande e já deve ter ido para outros órgãos. Olha só, então por isso, quanto antes você vê alguma alteração com relação à mancha, gente, é a sua saúde, são cuidados mais do que necessários, né? Para evitar que aconteça isso, conforme a gente falou, que pode criar até uma metástase e depois você não curar mais esse problema, que é o câncer de pele. Temos mais uma foto, isso. É um antes e depois, né, doutora? Isso é um antes e depois de laser. Então, são melanoses solares, são manchas que as pessoas costumam dizer que são manchas da idade, mas é que elas aparecem depois de uma idade pela exposição solar. E ali é o antes e depois do laser. Então, clareia bem, tem como melhorar. Se ela não se cuidar, podem surgir outras manchas, essas manchas podem voltar. Então, o cuidado que vai ter depois é com a proteção solar. Sol jamais. Quem tem a mancha de pele tem que evitar ao máximo. E sempre muito protetor, doutora. Não é fácil, né? Porque o sol é muito bom, praticar um esporte é bom, ir à praia é bom, mas sempre respeitar os horários, utilizar muito o protetor solar e dependendo da mancha vai precisar restringir um pouco sim. E a prevenção é o protetor também? Também. Fator 100? Depende do tipo de protetor, tá? Isso é uma questão bem interessante. Nós temos dois tipos de radiação, o VA e o VB. Quando se fala do fator 30, 40, 50 ou 100, nós estamos falando da proteção contra o câncer de pele, que é a proteção UVB. Qualquer protetor protege, então independente da marca, do mais caro ao mais barato, tá? Então aquela pessoa que às vezes não tem uma condição econômica tão favorável, mas que pode comprar um protetor mais simples, está ótimo. A única coisa é que vai ter que reaplicar a cada 2 horas, porque os protetores mais simples, eles não têm uma durabilidade muito grande. Esse é um outro ponto. Então protetores com uma tecnologia maior, com substâncias mais caras, vão te dar uma proteção de 6 horas. Hoje em dia já tem protetor de 12 horas. Isso contra o câncer de pele. Contra as manchas, o envelhecimento, o melasma que a gente comentou, é a proteção UVA. A proteção UVA não vem escrito no rótulo. Então, existem protetores mais específicos para quem tem mancha. E isso o médico vai poder orientar. E daí tem fator também? Tem fator. Normalmente, esses protetores acabam tendo fatores mais altos, tá? A gente chama isso de PPD. Tá? Então, tem protetor que tem PPD de 2 e tem protetor que tem PPD de 30. Então, uma pessoa com melasma, às vezes, está usando um protetor com uma proteção UVA mais baixa, aplicando 5 vezes por dia, mas não está se protegendo. Por isso que a orientação é bem importante. Olha que legal. E assim, a doutora Catiça uma vez já falou aqui no programa que o pessoal tem muita gente, mas eu não vou passar porque pode dar espinha, causar acne. Não tem nada a ver, tem vários protetores aí no mercado que são bem sequinhos e nada oleosos, que não causam a temida acne. Doutora Catiça, muito obrigada sempre aqui pela sua vinda no Ver Mais, tá? Obrigada pelos esclarecimentos, como sempre.